estamos aqui para a nossa quarta aula nessa sequência didática e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema solar. Eu começo por mostrar uma composição simplificada do nosso sistema solar, onde você consegue ver só o Sol ao centro do sistema solar e os 8 planetas que fazem, parte do nosso sistema solar. Como a gente vai ver, existe uma classificação com relação a características desses planetas. Nessa classificação você divide esses 4 mais próximos do Sol em um grupo e esses 4 mais distantes do Sol em outro grupo. Como isso aqui é uma classificação, é uma figura simplificada, né? Você não tem algo aqui que está em escala. Essas distâncias ao Sol, elas não estão em escala, só estão simplesmente mostrando a ordem correta da distância desses planetas ao Sol, né? Eles estão exatamente nessa sequência. Primeiro Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, aí vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas é possível mostrar uma composição mais completa do nosso sistema solar, onde, por exemplo, nessa figura aqui, nessa parte você vê aqui os 4 planetas mais próximos que eu falei, Mercúrio, Vênus, Marte e Terra, depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sendo que o que é que você também vê nessa figura? Você vê esse cinturão aqui, conhecido como cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. E você também vê esse outro cinturão aqui já nos confins do sistema solar, já nas bordas, do nosso sistema solar, depois da órbita de Netuno, que é conhecido como o cinturão de Kuiper. Sendo que além dessas características, desses 2 cinturões, o que é que nós também temos que nós podemos apontar no nosso sistema solar? Nós, hoje em dia, classificamos também planetas anões, que são corpos que são relevantes o suficiente para terem essa classificação de planeta, sendo que eles não são dominantes em sua órbita. Eles não conseguiram limpar a sua órbita de outros corpos para serem classificados como planetas de fato, né? Então eles são classificados como planetas anões, corpos de relevante massa, mas não o suficiente para serem dominantes em sua órbita. E existem 5 hoje classificados como planetas anões no nosso sistema solar, dentre eles Plutão, que já foi considerado um planeta, né? Era o 9º planeta do sistema solar e hoje não mais. Falei dos cinturões, um mais interno aqui na órbita de Marte e Júpiter, o cinturão de asteroides e o cinturão de Kuiper. E existem também outros remanescentes, da formação do sistema solar, vagando como cometas, asteroides, entre outros corpos. Agora vamos falar da classificação dos planetas do nosso sistema solar, como eu já mencionei. Você pode classificá-los em 2 grupos. Um grupo é o grupo de planetas rochosos, também conhecido como planetas telúricos. E esses planetas, os planetas que entram nesse grupo, é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Só para esclarecer, esse nome telúrico significa algo que está relacionado ao planeta Terra. Então, como não só a Terra tem essas características que nós apontamos aqui, como também esses outros 3 planetas, Mercúrio, Vênus e Marte, então todos são os planetas rochosos ou planetas telúricos. São os 4 planetas mais próximos do Sol. Isso não é por acaso, o fato de estar próximo ao Sol faz com que esses planetas sejam bem mais quentes do que os 4 outros que nós vamos falar, que estão mais distantes, e isso tem influência direta nessa classificação, do fato deles serem planetas rochosos. Eles têm um alto conteúdo metálico e quantidade relativamente menor de hidrogênio e hélio. Quando você
estuda a formação do sistema solar, você vê que o conteúdo metálico ele fica mais próximo da estrela. Então, se esses planetas foram formados mais próximos da estrela, naturalmente eles teriam um conteúdo metálico maior, porque são elementos mais pesados. E a quantidade de hidrogênio e hélio menor, porque esses planetas acabaram por perder boa parte dos gases, né, que existiam na sua formação, por conta dessa proximidade com o Sol. Então, como eles têm recebem uma radiação do Sol muito maior do que os planetas mais distantes, os gases acabam por ter energia cinética suficiente para escapar para os confins do sistema solar e para o meio interestelar. Então, os planetas rochosos acabaram por ter essa parte rochosa exposta, o que o segundo grupo, os jovianos, não foram expostos, né, a esse tipo de fenômeno, porque eles são planetas muito frios e muito distantes. E acabam, como eles não têm essa cobertura gasosa, como os planetas gasosos têm, então eles acabam por ser planetas de dimensões muito menores, porque eles só têm o núcleo rochoso exposto. Então a gente passa aqui para estudar, né, como eu já estava falando, dos planetas gasosos ou jovianos. Joviano, esse termo significa relativo a Júpiter, sendo que você também tem esses outros 3 planetas que têm características muito semelhantes a Júpiter: Saturno, Urano e Netuno. São os 4 planetas mais distantes do Sol e, portanto, extremamente frios. Ou seja, se são frios, eles não recebem energia suficiente para perder essa camada de gases que eles têm ao redor de um núcleo rochoso ou núcleo sólido, né? São compostos principalmente de gás hidrogênio e gás hélio. E esses gases eles envolvem esse núcleo, que seria algo semelhante ao que você tem nesses planetas, né? Nesses planetas rochosos ou telúricos. Tem um núcleo sólido, e esse núcleo sólido é envolvido por gases hidrogênio e hélio, que são mantidos pelo fato da distância ao Sol que esses planetas estão. E por isso, né, por serem planetas gasosos, tem essa camada de gases extremamente espessa, né, em cima desse núcleo sólido. Eles são planetas de dimensões bem maiores, conhecidos como planetas gigantes. Falar agora mais especificamente dos planetas rochosos, que acho que são os planetas mais interessantes para a gente, já que são planetas parecidos com a Terra e planetas que alguns deles, pelo menos, podem ter tido alguma fagulha de vida em algum momento. Falar numa característica de Mercúrio, que Mercúrio perdeu a sua atmosfera devido à alta proximidade do Sol. Mercúrio nem a atmosfera tem devido às altas temperaturas, né? Está muito próximo do Sol. Vênus perdeu parte de sua atmosfera, principalmente a parte relacionada a moléculas mais leves como hidrogênio e hélio. No caso da Terra também aconteceu a mesma coisa. A Terra tem uma quantidade muito baixa desses gases, né? Que foram também perdidos por conta da irradiância, né, do Sol, que faz com que esses gases deixem a nossa atmosfera. Então ficou com uma atmosfera extremamente rica, principalmente em CO2, que é um gás do efeito estufa. E isso faz com que as temperaturas na superfície de Vênus sejam extremamente elevadas. A Terra reteve sua atmosfera, como eu disse, perdeu alguns gases mais leves, mas reteve uma atmosfera que nós sabemos é rica em nitrogênio e oxigênio, e tem água líquida, que é um fator fundamental para a existência de vida e que distingue nosso planeta dos outros 3 planetas rochosos, né? É o único planeta que conhecemos onde foi possível surgir vida. Já Marte tem uma atmosfera também, mas é bem mais fina do que a da Terra. E tem uma alta amplitude térmica. Aqui no caso, falando do Equador marciano, varia entre 30 graus Celsius durante o dia
e menos 130 graus Celsius durante a noite. Então você vê que durante o dia Marte tem temperaturas que para nós seres humanos seriam agradáveis, mas durante a noite, pelo menos no Equador, né, seria algo extremamente difícil para um ser humano conseguir suportar menos 130 graus Celsius. Claro, está falando aqui do Equador, porque existem outras regiões em que a irradiância, né, a quantidade de luz que chega do Sol é bem menor, então talvez esses 30 graus Celsius aqui não sejam atingidos, né, sejam temperaturas bem mais severas do que isso aqui. Acredita-se que já houve água corrente na superfície de Marte, pelas características, né, que já se estudou do solo marciano, e que pode em algum momento, né, do passado a vida pode ter surgido. Talvez ainda exista, ninguém sabe. Não se explorou completamente o planeta Marte para se ter certeza de que não existe nenhum tipo de vida lá, mas existe essa ideia de que em algum momento vida pode ter surgido. Agora vamos falar sobre o Sol e algumas de suas características gerais. O Sol ele tem uma massa que é 333 mil vezes maior que a massa da Terra e um diâmetro que é aproximadamente 109 vezes maior que o diâmetro da Terra. Ele é constituído principalmente pelos elementos hidrogênio e hélio, que, diga-se de passagem, são os elementos mais comuns do universo, e contém quantidades muito pequenas de outros elementos da tabela periódica. É bom que se diga que esses outros elementos eles são produzidos nos interiores estelares. Ao longo da evolução das estrelas, as estrelas acabam convertendo hidrogênio e hélio em elementos mais pesados, que quando uma estrela morre, ela acaba por disseminar esses elementos mais pesados no meio interestelar, e quando outras estrelas nascem, aí elas já começam com essas quantidades muito pequenas, né, desses outros elementos. Mas hidrogênio e hélio é o que basicamente existia no início do universo. Foram os átomos formados, né, os elementos químicos formados a partir do fenômeno do Big Bang. Talvez também um pouco de lítio, que é o terceiro elemento da tabela periódica. Sua energia, a energia nos interiores estelares, e no interior do Sol especificamente, vem de reações de fusão nuclear. E reações de fusão nuclear precisam de altas temperaturas para acontecerem, né? E são temperaturas que existem no interior do Sol. E o Sol converte átomos de hidrogênio em átomos de hélio e dessa forma gerando energia. Essa é a principal fonte de energia do Sol. Falar agora um pouco também da estrutura do Sol. O Sol ele é composto por um núcleo, que é essa região 1 aqui bem no centro, né? É uma região em que a temperatura é autossuficiente para que ocorra reações de fusão nuclear, conversão de hidrogênio e hélio. Só ocorre fusão nuclear nessa pequena região no interior solar. Depois, acima dela, na região 2, você tem o que é conhecido por uma zona radiativa, em que a energia é propagada pelo processo de irradiação. Depois, em cima, você tem uma zona convectiva, essa zona 3, região em que a energia é propagada por correntes de convecção. Isso tem tudo a ver com a diferença de temperatura entre as diferentes camadas do Sol. Quando você aumenta demais essa diferença de temperatura entre camadas vizinhas, fisicamente é mais fácil propagar energia por corrente de convecção do que por irradiação. E é por isso que o Sol desenvolve essas duas regiões distintas. 4, você tem uma fotosfera, a fotosfera solar, que é a região mais próxima do que a gente diria que seria a superfície do Sol. É a região do Sol que emite a luz, que chega até a Terra. E acima da fotosfera você tem outras regiões que são conhecidas como a atmosfera solar. E essas regiões a gente classifica como cromosfera e coroa, que são visíveis em
em eclipses do Sol, né? Quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, você consegue visualizar essas camadas mais altas da atmosfera solar. E é bom que se diga, né, que ninguém nunca deve olhar diretamente para o Sol, nem mesmo durante um eclipse total, porque é muito prejudicial para a nossa visão. Queria comentar também um pouco sobre o ciclo de vida do Sol. O Sol, ele passa, você pode fazer uma analogia tanto do Sol como das demais estrelas. Eu estou aqui especificando o Sol, mas muitas outras estrelas também passam exatamente por esses mesmos estágios que eu vou abordar aqui do ciclo de vida. E o Sol, na sua formação, ele passa por uma fase que é conhecida como pré-sequência principal. É conhecida como seria a fase final de formação da estrela, né? Quando a estrela está quase se formando. Antes disso, você tem uma protoestrela, que é quando a estrela ainda está acretando massa, ainda está ganhando massa do disco, de um disco, né, de materiais que fica ao redor da estrela. Mas quando ela já está quase formada, a gente fala da fase de pré-sequência principal, onde a fonte de energia é principalmente a contração gravitacional. A estrela se contrai e com isso ela libera energia gravitacional que é responsável pela sua luminosidade. Mas a estrela nessa fase ainda não está realizando fusão nuclear no seu núcleo. Quando essa fase é completa, a estrela entra numa fase conhecida como sequência principal. É a fase em que o Sol passa a maior parte de sua vida. É a fase que o Sol está hoje. E está nessa fase pelos últimos 4,5, 4,6 bilhões de anos. E vai passar mais alguns bilhões de anos nessa fase. Inicia-se com a fusão de hidrogênio em hélio no núcleo, que é a parte que o Sol e a maior parte das estrelas passa a maior parte de sua vida nessa fase aqui. Depois, quando acaba a sequência principal, o Sol vai entrar numa fase que é conhecida como subgigante, que é uma fase de transição em que começam a acontecer mudanças no interior do interior solar devido ao esgotamento de hidrogênio no núcleo. Você já tem muito pouco hidrogênio que falta ser convertido em hélio no núcleo e mudanças começam a acontecer no interior do Sol. Então o Sol entra num ramo que se chama ramo da gigante vermelha, que é uma fase em que o Sol já converteu todo o hidrogênio em hélio no núcleo, sendo que esse hélio ele passa a ficar inerte. Ele não, a princípio, não existe temperatura suficiente para converter hélio em elementos mais pesados, como carbono. Então esse núcleo fica inerte e existe uma camada ao redor desse núcleo inerte de hélio, uma camada de hidrogênio, que aí sim ainda está ocorrendo fusão nuclear, só nessa camada ao redor desse núcleo inerte de hélio. Então quando o Sol passou por essa primeira fase de transição, que se chama ramo das subgigantes, depois entrou no ramo das gigantes vermelhas, o Sol vai passar por uma série de outros processos e entrar numa região que se chama de ramo horizontal, onde aí sim ele já desenvolveu pressão suficiente no núcleo, que aumentou demais a temperatura, onde aí é possível a conversão de hélio, a fusão de hélio em elementos mais pesados. E aí o Sol passa mais uma boa parte de sua vida estável nesse período aqui, né? Onde agora, em vez de fazer fusão de hidrogênio, como era na sequência principal, agora faz fusão de hélio. E o final da vida do Sol, o último estágio, é o que se chama do estágio da anã branca, onde o Sol vai expelir para o meio interestelar as suas camadas mais externas, num evento que se chama nebulosa planetária, e vai ficar só com um núcleo remanescente, um núcleo denso formado por carbono e oxigênio, que são
são os produtos, né, da fusão do hélio. E agora, só para finalizar, só para mostrar a nossa posição na nossa galáxia, né? Para dizer que o sistema solar não é algo isolado, nós fazemos parte de algo muito mais grandioso que se chama a Via Láctea. E aqui está um exemplo, né? Uma figura da nossa galáxia, a Via Láctea, que de uma ponta a outra ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz. E aqui está a nossa posição, basicamente invisível, dentro dessa estrutura grandiosa que é a Via Láctea, formada por não sei quantos milhões, bilhões de outros sistemas solares, onde alguns só têm a estrela, alguns são parecidos com o nosso, né? Tem estrela e planetas, alguns planetas muito diferentes do nosso, muito parecidos a maior parte com com os planetas gasosos, né? Outros sistemas que que provavelmente também tem planetas rochosos, como o nosso, sendo que até hoje a gente só sabe que um planeta foi capaz de ter vida, né, de criar e sustentar a vida, que é o planeta Terra nesse pequeno sistema solar no meio dessa estrutura grandiosa. É isso, pessoal, por essa aula. Muito obrigado.